Então, nesse tipo de diagrama da temperatura em função da quantidade de calor, os trechos horizontais representam uma mudança de estado físico nesse tipo de gráfico, ok? E como a quantidade de calor promove um aumento da temperatura, nós vamos chamar esse gráfico de curva de aquecimento, pois a absorção de calor, ou seja, o ganho de calor, promove o aumento de sua temperatura. E nesse momento, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a descrição gráfica de mudanças de estado físico. A primeira delas, que eu vou apresentar para vocês, é o diagrama da pressão em função da temperatura. Então as coisas funcionam da seguinte forma. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nesse tipo de diagrama da pressão em função da temperatura, as substâncias ela pode mudar naturalmente de tal forma que o gráfico também irá mudar. Como podem observar este gráfico aqui da minha pressão em função da temperatura, do qual acabei de falar com vocês, ele é composto por 3 trechos, certo? Ou seja, 3 curvas. E essas 3 curvas, elas podem mudar de uma substância para outra. Então, essas 3 curvas é que vão delimitar as regiões onde você se encontrará a substância no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Esta região que fica à esquerda, vocês sempre encontrará a substância no estado sólido, certo? Agora, essas outras 2 curvas aqui, ó, que sobem, elas vão delimitar a substância para um estado líquido, e esta região que sobrou sempre encontrará a substância no estado gasoso. Esta curva aqui, ó, é chamada de curva de vaporização ou curva de condensação. E ela recebe esse nome porque essa curva é que separa o estado líquido do estado gasoso. E a transição do estado líquido para o estado gasoso é conhecida como vaporização. E a transição oposta é de condensação, não é isso mesmo? Esta outra curva aqui, que separa o estado sólido para o estado líquido, é chamada de curva de fusão ou solidificação. E a última curva, que separa o estado sólido para o estado gasoso, nós temos a curva de sublimação, ok, né? Certo? Essa informação pode referir-se tanto para uma passagem do estado sólido para o gasoso, quanto para o gasoso para o sólido, certo? Então, como já discutimos essas curvas, né, as regiões que nós temos que se encontram as substâncias, que são os 3 estados da minha matéria, agora nós vamos nos ater a este ponto aqui, ó. Este ponto onde nós temos 3 trechos, ou seja, essas 3 curvas que se interceptam. E este ponto nós chamamos de ponto triplo. O ponto triplo representa uma situação onde nós encontramos a substância nos 3 estados físicos ao mesmo tempo. Ou seja, é quando ela está no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Sendo assim, existe um valor específico de pressão e temperatura para cada uma das substâncias puras em que essa pressão e temperatura forem submetidas. Elas estarão no estado sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo.
no caso da água, os valores de pressão e temperatura que devem ser satisfeitos para que a água se encontre nos três estados físicos coexistindo em equilíbrio são a sua pressão de 4,58 milímetros de mercúrio e for aplicado a uma temperatura de 0,01 graus Celsius. Aí sim, nós vamos encontrar pedra de gelo, no caso da água, a água, no caso, uma parte líquida, e também vamos encontrar o vapor dessa água dentro de um mesmo recipiente coexistindo em equilíbrio. Alguns podem se dizer, Márcio, eu nunca vi isso. E te falo, nunca viu e nunca vai ver. Porque apesar de a temperatura ser relativamente comum, ou seja, várias cidades aqui do nosso Brasil podem alcançar essa temperatura de 0,01 graus Celsius, ou qualquer congelador convencional. Entretanto, essa pressão ela é muito baixa. Para vocês terem uma ideia, a nossa pressão ao nível do mar é de 760 milímetros de mercúrio. E essa pressão da qual acontece o ponto triplo é de 4,58 milímetros de mercúrio. Ela é extremamente baixa e isso reflete a uma pressão muito baixa sendo aplicada sobre a água. Sendo assim, o ponto triplo ele representa um ponto em que corresponde a um valor para a minha pressão e temperatura, de tal forma que está a uma pressão e temperaturas específicas. E se isso for aplicado a uma substância, ela vai estar no estado sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo. E para cada substância, nós temos um valor diferente para a pressão e temperatura que compõe esse ponto triplo, ok? Outro ponto marcante é o ponto crítico, esse cara aqui, ó. Então percebam que esta curva de vaporização, ela não se estende indefinidamente. Existe um ponto limitador dessa curva que indica até onde ela pode chegar, vamos se dizer, nesses termos. Então, pessoal, esta curva ela pode se estender a este ponto, que é chamado de ponto crítico. Ele representa um par de pressão e temperatura, onde se for aplicada essa substância, algumas coisas podem acontecer. Elas funcionam da seguinte forma, onde a temperatura da minha substância, se ela for menor ou igual à temperatura crítica, nós podemos ter uma questão de liquefeito por compressão isotérmica. Ou seja, uma situação onde a minha pressão aumenta, mantendo-se a minha temperatura constante. Então, se eu tenho uma substância em que é submetida a uma temperatura menor do que a temperatura crítica, a temperatura ainda consegue passar do estado gasoso para um estado líquido se a gente apenas aumentar a pressão e mantendo-se essa temperatura, certo? Por outro lado, se a temperatura da substância for maior do que a crítica, temperatura crítica, vamos se dizer neste termo, então a substância em questão não pode ser liquefeita por compressão isotérmica, ou seja, do estado gasoso para um estado líquido, aumentando a pressão e mantendo-se a sua temperatura constante, certo? Portanto, essa concepção de temperatura crítica é quem determina a diferença entre o vapor e o gás. Porque se a temperatura é menor ou igual à temperatura crítica, dizemos que essa fumacinha, vamos se dizer, lá do gelo seco que está saindo, é um vapor. Enquanto se a temperatura da minha substância ela está sendo submetida for maior do que a temperatura crítica,
então em torno de aproximadamente 330 graus Celsius, nós teremos o gás. Ok? Simples assim. Para substâncias anômalas, ou seja, são aquelas substâncias que se dilatam ao solidificar. E isso acontece, um exemplo da água. E a explicação disso é o estado líquido para um estado sólido, que seria o gelo. E quando você coloca esse gelo na água, ela flutua. Por outro lado, nem todas as substâncias se comportam da mesma forma. A maioria das substâncias, ao se solidificar, elas encolhem, ficando mais densas. De tal forma como a água, né, tem esse processo anômalo, nós podemos representar ele através do nosso gráfico, o gráfico da substância anômala. Então vejam que nós temos aqui o nosso diagrama da pressão em função da temperatura, onde o diagrama nós temos uma curva de sublimação igual à das outras substâncias. Já a curva de vaporização fica igual, porém a curva de fusão, em vez de acompanhar essa curva de vaporização, ela acaba indo mais para um lado oposto, né? Então, antes de estudarmos que o aumento da pressão gerava um aumento da temperatura de fusão, agora, com o aumento da pressão, há uma redução da sua temperatura de fusão. Isso para o caso especial que é a água, certo? Porque quando a água ela está em um estado sólido e se eu começo a espremer esse gelo, vamos dizer assim, ele começa a passar para um estado líquido. Então a pressão sobe, ela pode ir para um estado líquido. E isso explica o motivo das pessoas patinarem, né? Ou seja, a patinação no gelo, que na verdade deveria ser patinação sobre a água. Debaixo dessa lâmina fina aí, desse patins, tem uma lâmina bem fininha mesmo. E quando ela pisa sobre o gelo, há um aumento dessa pressão, da qual faz o gelo, que é o estado sólido, ir para um estado líquido. E assim que nós identificamos nosso diagrama de fases da água, ou seja, um diagrama de fases de uma substância convencional. E aí também por esse motivo, pelas pessoas conseguirem patinar. Então a substância convencional, no estado sólido, ela sendo exprimida, ela continua no estado sólido. Portanto, nós podemos dizer que a dilatação anômala da água é um fato de a água apresentar densidade máxima a 4 graus Celsius. Acima de 4 graus Celsius, a água se dilata ficando menos densa. Agora, quando a água ela faz o processo inverso, ou seja, é resfriada de 4 graus Celsius para 0 graus Celsius, ela acaba se dilatando em vez de encolher. E isso faz que a água ela fique menos densa numa fase sólida. Então, pessoal, isso nos permite concluir que nas profundezas abscissas do oceano, a sua temperatura é de 4 graus Celsius. Porque 4 graus Celsius a água fica mais densa, e sendo mais densa, ela vai ficar na parte mais funda. Veja que maravilha. Pessoal, isso é o que eu tenho para falar com vocês sobre mudanças de estado físico. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, pois isso é muito importante para o nosso canal. Divulgue essa aula, outras que nós temos, ou melhor dizendo, divulgue o nosso canal para outras pessoas, para que ele possa crescer. Lembrando que toda semana tem uma aula nova. Meu muito obrigado pela sua paciência e até a nossa próxima aula.